Então a arte tem muito essa questão do contexto, né? Mas eu lembro, André, tem uma passagem que eu gosto muito, que é o capítulo 17 de Atos. Quando Paulo ele vai pregar aos atenienses, né? Ao povo de Atenas. E o que me surpreende é que Paulo ele chegou numa situação complicada, porque Paulo, quando ele chegava em cada cidade, né? Ele procurava o que? Ele procurava a sinagoga, né? Para pregar para os judeus e para os prosélitos, né? Era o foco dele, era pregar o evangelho primeiro para quem conhecia as promessas a respeito da vinda do Cristo, do Messias. Ele começava a apontar nas escrituras: olha, o Cristo que vocês esperavam é esse Jesus que foi crucificado, ressuscitou. Mas quando ele chegou lá em Atenas, ele foi para a sinagoga, mas depois quando ele chegou na praça pública, ele foi tentar pregar para o ateniense raiz mesmo, né? Que não conhecia nada da lei de Moisés, não conhecia as promessas a respeito do Messias. E a primeira coisa que Paulo fez foi analisar a situação. Então ele começou a analisar a situação e o texto diz que o coração de Paulo ficou cheio de amargura quando ele viu a idolatria do povo, né? Quando ele viu aquele panteão de falsos deuses, né? Ali naquele ambiente, né? E Paulo ele tinha que levar a pregação dele, aí que é a arte da pregação, né? Por isso que eu falo que o pessoal pode falar mal das igrejas tradicionais porque não tem isso, mas a igreja tradicional leva muito a sério a principal arte, que é a pregação. Então Paulo ele começou a conduzir a pregação dele de uma forma diferente. Ele olhou um altar, né? E tava lá o altar ao Deus desconhecido. E ele começou a dizer: olha, fui pregar sobre Deus. Esse Deus que vocês não conhecem, é esse que eu vos anuncio, né? Entendeu? E ele começou a anunciar, né? E como o povo lá costumava querer saber as novidades, né, do momento, levaram ele lá para Areópago. Rapaz, conta esse negócio, a gente quer entender essa tua nova doutrina. E o que a gente aprende é o seguinte: depois que Paulo ele usou essa estratégia, ele termina lá no versículo 28, né? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como já diziam de vossos poetas, dele somos geração. Rapaz, isso que me chama a atenção, porque Paulo ele citou a poesia de um pagão, né? E a poesia desse pagão se tornou o versículo da Bíblia. Ou seja, o cara não era crente, o cara já era das antigas, já estava no inferno nessa hora, né? Mas aquela frase da poesia dele foi inspirada por Deus, né? E o que a gente aprende aqui naquele momento, Paulo ele se utilizou: rapaz, eu vou usar esse altar do Deus desconhecido, que não tem imagem de escultura nenhuma, vou usar a poesia desse poeta deles, esse poeta estoico, né? E a partir daí eu vou pregar o evangelho. Mas o que a gente aprende aqui, que Paulo ele terminou, depois de conseguir levar a mensagem para esse povo difícil de entendimento, ele terminou chamando-os ao arrependimento. Ele terminou dizendo, né? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E hoje ele chama que todos os homens se arrependam. E a gente aprende que teve alguns filósofos que zombaram dele, chamando ele de tagarela, mas muitos ali creram e passaram a segui-lo. E muitos ali não creram, mas falaram: a gente quer conversar sobre esse assunto contigo depois. O que a gente aprende ali, Paulo ele foi um baita de um artista de Deus aqui, entendeu? Já pensou se ele fosse chegar com a linguagem judaica, ali naquele momento ele ia ser apedrejado pela multidão. Ninguém entender. Então o que a gente aprende aqui, a arte, ela é muito mais voltada para o trabalho evangelístico, né? Entendeu? E a arte tem muito a ver também com mostrar a liberdade que nós temos em Cristo, ou seja, o artista que se converte, né? Que ele tem um dom na música, um dom em uma certa área. Quando o Espírito Santo faz morada nele, aquele dom dele vai se aflorar muito mais, né? Entendeu? Então é isso aí, que fala alguma coisa. É isso aí. Nós vamos... Eu acho que vou fazer uma pausa agora.